Oi, gente! A gente tá aqui em um cenário super diferente, super lindo, com gente nova, olha só. E porque a gente tem assunto novo pra gente conversar. Hoje, a gente não vai falar só de gramática e nada disso, coisa de espanhol mesmo, mas a gente vai trazer umas dicas pra vocês conseguirem conciliar aí o estudo da língua com umas dicas muito boas da Cris. Oi, Cris! Oi, tudo bem, Ju? Obrigada! Essa é a Cristiane Souza, ela vai se apresentar já, é psicopedagoga e ela vai dar umas dicas pra gente de como estudar sozinho, coisas que tem a ver, né, com as dificuldades que a gente mais tem no estudo da língua, e a Cris vai estar aqui pra ajudar a gente. Ok. Vamos lá, Cris? Vamos começar. Conta pra gente, então, quem é você, um pouquinho da sua experiência, conta pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiane Souza, sou psicopedagoga, trabalho com crianças, adolescentes, adultos com dificuldades e transtornos de aprendizagem e também desenvolvo um programa de coaching para pais. Você tem uma experiência também com língua, então, né? Conta pra gente como que é isso. Minha primeira formação é letras, então eu dei aula de inglês durante 12 anos e eu tenho uma especialização para ensino de língua inglesa como segunda língua. Então eu trabalhei durante um bom período com crianças, com adolescentes e adultos. E também já trabalhei numa instituição internacional, então foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças multiculturais, então crianças que estavam aprendendo 2, 3 idiomas ao mesmo tempo. Então isso foi muito interessante para a percepção de como você pode adquirir um idioma, como você pode diferenciar um idioma para outro e como que você consegue administrar tudo isso. Legal. Cris, você comenta da gente conseguir pegar, adquirir bem esse idioma, né? A gente fala muito aqui na nossa plataforma, no YouTube, de estudar sozinho, né? Porque a gente tá indo atrás, dá pra pegar, pra estudar uma língua e aprender de fato sozinho? Sim, com certeza. É totalmente possível. Isso vai depender do seu engajamento. Então, você pode aprender um idioma e levar 10 anos, ou você pode levar 6 meses. Mas como que isso vai se dar? Próprio do seu engajamento. Então, assim, se você ficar naquele estilo tradicional de livro, gramática, você decorando o vocabulário, talvez o seu processo de aprendizagem, não que seja possível, não que essas coisas não sejam boas, elas são boas também, é um método de aprendizagem, mas você aprende muito mais se colocando em experiências. Então, a questão da experiência ela é muito importante. Como que pode ser essa experiência? Eu posso aprender muito ouvindo uma música, eu posso aprender muito dançando uma música, eu posso aprender demais indo no restaurante, conversando com uma pessoa que é nativa, e hoje é totalmente possível, né? A quantidade de refugiados, de imigrantes que a gente tem em São Paulo, totalmente muito possível grande. Você encontrar uma pessoa que fala inglês, fala espanhol para você conversar. Então, assim, é possível aprender sozinho, porém você precisa dar esse passo para você estender esse aprendizado. Eu falo muito para os meus alunos de inglês que a questão de você transformar a língua como parte da sua rotina é muito importante. Então, transforme esse idioma parte da sua rotina. No meu dia a dia, quais momentos do meu dia eu posso abrir mão do português e praticar essa nova língua que eu estou adquirindo? E é um desafio, né? É um passo. É um desafio. Não é natural. Como eu falei, pega o nosso engajamento, porque para criança é muito mais fácil, né? Então, assim, neurociências, a gente fala muito dos períodos críticos. Para um adulto, é um pouco mais desafiador aprender uma segunda língua, mas é totalmente possível. Sim, se você se desafiar, o seu cérebro vai fazer os canais de aprendizagem, que a gente chama de sinapses. Então, é totalmente possível, dependendo do seu engajamento, do seu esforço, do quanto você quer aprender essa segunda língua. Sim. Acho que a gente que começa a estudar, a gente começa com todo vapor, né? Todo vigor, vamos estudar, não sei o quê. Aí começa a ter umas dificuldades, né, no meio do caminho. Então, por exemplo, tem muita gente que tem uma dificuldade enorme, e eu também, no começo, de memorizar mesmo o vocabulário, né? De lembrar, a gente estuda, lê um monte de vocabulário, enfim, ouve música e não decora. Aí passou 2 segundos, já esqueceu, já não lembro como que é. O que eu posso fazer pra melhorar isso, essa memória mesmo? Sabe por que isso acontece, Ju? Porque o aprendizado mecânico, como a memorização, ele é um recurso bastante pobre. Por quê? Todo mundo já teve a experiência de estudar uma lista de verbos antes de uma prova. Depois que essa prova passa, a tendência é você esquecer o conteúdo. Então, isso é muito mecânico. Então, assim, tem um conceito chamado aprendizagem significativa, que ela fala assim, que você aprende mais quando você consegue relacionar
com um aprendizado que você já teve anteriormente. Então, por exemplo, se eu pego uma lista de palavras relacionado à área de engenharia e eu decoro, eu não sou da área de engenharia e eu decoro essa lista de palavras, simplesmente vai ser muito fácil eu esquecer. Então, assim, uma dica muito legal é começa estudando coisas que são relacionadas ao seu contexto de vida. A sua área de trabalho, pode ser coisas do dia a dia, objetos da sua casa. Começa pelo que você conhece. E aí você vai ter mais facilidade para fazer essa conexão, para a partir daí você estudar um conteúdo mais complexo de uma área que você precisa. Outra dica é, quando você partir para um conteúdo mais complexo, tenta criar algo que seja significativo, uma relação com você, certo? Então, por exemplo, não somente fique ali, eu preciso decorar 20 palavras para uma apresentação, por exemplo. Não, o que isso eu posso relacionar à minha vida? Como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Como que eu posso acionar os outros canais do meu corpo? Eu posso assistir um filme, um documentário a respeito desse tema. Eu vou ter mais repertório sobre o assunto. Eu posso ir numa exposição. Eu posso ir numa feira culinária. Eu preciso criar esses mecanismos para que a minha memória ela seja fixa na minha mente. Como se fosse uma experiência mais forte, né? Isso, porque a emoção é comprovada em neurociências que a emoção ela impacta diretamente no aprendizado. Então, eu vou lembrar daquilo que mexeu comigo, né? Então, a probabilidade de se transformar numa memória de longo prazo é muito maior. Então, a gente precisa se apropriar desses recursos, que a neurociências oferece bastante. Hoje a gente tem bastante conhecimento sobre a aprendizagem e o cérebro. A gente precisa se apropriar disso para que a gente tenha um aprendizado menos sofrido, porque realmente é muito sofrido você decorar algo que não faz sentido para você, para fazer uma prova, para fazer uma apresentação, ou até mesmo para fazer uma prova para entrar num mestrado, que é muito comum, né? Então, tenta criar uma conexão. Qual o significado que isso traz para mim? Isso é comprovado que a aprendizagem ela é muito mais potencializada, né? Você consegue potencializar a sua aprendizagem muito mais quando você passa por uma experiência, mais do que quando você lê um conteúdo e fica só na teoria. E até a gente estava conversando aqui, o nosso sistema educacional, ele é século XIX. Então, assim, a gente cresceu, nós brasileiros, a gente cresceu com essa questão de sentar, copiar, responder exercícios, memorizar. E hoje a educação precisa de uma revolução, né? A gente aprende muito mais através das vivências e das experiências e da troca com outras pessoas. E hoje tem vários aplicativos que você pode entrar e pode bater papo com pessoas de outros países. Então, recursos a gente tem. A gente precisa se desafiar a participar desses recursos. Então, se existe um momento pra gente aprender de fato com essa experiência significativa, é hoje, né? Que a gente tem essa possibilidade de tanta troca pela internet e tal, né? Eu acho que esse tem que estar no melhor momento, assim, mais propício. Sim, a gente tem vários recursos e a gente precisa utilizar. E não são recursos difíceis, são recursos que fazem parte do nosso dia a dia. E aí o desafio é a gente pensar como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia.